Será que dá para usar rede social para estudar? Eu gosto muito de falar enquanto eu estou estudando, né? Porque eu acho que ajuda a fixar. Então, eu estudei aqui, estou começando a estudar capítulo a capítulo de um livro de medicina do sono e eu resolvi usar o TikTok aqui para fixar o material que eu acabei de estudar, né? Então, eu acho que dá para usar assim. Como instrumento de oratória, como instrumento de estudo e também de quebra, para quem quiser aprender, para quem quiser estudar junto, de repente. Eu sei que é um conteúdo muito técnico, muito especializado. Vou aqui falar uma linguagem que não é o que eu costumo usar nas redes sociais, porque eu sempre dou aquela traduzida, aquela mastigada para ficar uma coisa bem acessível, mas agora eu vou fazer diferente, eu vou usar para o meu estudo. Então, eu vou usar uma linguagem técnica, o Medicaid mesmo, tá? Bom, esse primeiro capítulo é a neurobiologia ou neurofisiologia da vigília e do sono não REM, da vigília e do sono não REM. Por quê? Para a gente acordar, só esse despertar, ele é, na verdade, o resultado de da ação de múltiplos neurotransmissores e de sistemas modulatórios pelo cérebro. Então, tanto o acúmulo de substâncias hipnogênicas, como a adenosina, como também sinais circadianos, né, aqueles que sinalizam que é de dia, que é hora de acordar, como, por exemplo, a luz do dia, que é o principal, mas também a alimentação, a movimentação, são sinais circadianos que sinalizam para o cérebro que é hora de estar acordado. Então, tanto esses sinais circadianos, como os fatores hipnogênicos, como a adenosina, que vão se acumulando no cérebro ao longo do dia e no final do dia dão aquela pressão do sono. Então, esses dois fatores, sinais circadianos e fatores hipnogênicos, é que vão estar envolvidos no início do estímulo que vai levar o início do sono, né? Ou seja, fazer com que a gente saia de vigília para dormir. Então, esses sinais circadianos e também os fatores hipnogênicos, eles vão ativar os neurônios promotores do sono REM, que é o que representa, né, as primeiras fases do sono. A gente, quando fala aqui sono não REM, a gente está falando principalmente do sono de ondas lentas, né, que é o sono profundo. A gente tem outras fases e em outro momento é que eu vou falar mais dessa parte das fases do sono, da arquitetura do sono. Mas a princípio é isso. Quando eu falo do sono não REM, seria o sono de ondas lentas, o sono profundo. Então, esses neurônios promotores do sono não REM são neurônios predominantemente GABAérgicos no hipotálamo anterior, na área pré-óptica. Então, os neurônios GABAérgicos que são ativados para o sono é no hipotálamo anterior, que é a área pré-óptica, certo? Por que é importante saber disso? Porque depois, quando eu vou falar do sono REM, entra mais importante a função do hipotálamo posterior. Aqui, para sair de vigília para sono não REM, eu vou falar mais do hipotálamo anterior, que é a área pré-óptica, onde estão esses neurônios GABAérgicos que vão ser ativados quando a gente vai iniciar o despertar, o sono, né? Quando vai iniciar o sono. Então, esses neurônios promotores do sono não REM, neurônios GABAérgicos no hipotálamo anterior, eles inativam neurônios da vigília em todo o cérebro. Então, além dos neurônios GABAérgicos, existem subpopulações adicionais de neurônios que facilitam tanto a vigília quanto o sono não REM. Nós, mamíferos, os animais mamíferos, temos 3 estágios de vigília, vamos dizer assim, de vigilância, né? Estágios caracterizados pelo eletroencefalograma, o eletroculograma e o eletromiograma. Observando esses exames, a gente consegue observar e caracterizar 3 estados de vigilância, né? A vigília, que é o estado de alta frequência, onde no eletroencefalograma a gente vai encontrar ondas de alta frequência de 40 a 300 Hz. Na vigília, 40 a 300 Hz, é onde você vê também uma baixa amplitude, então é aquele traçadinho de baixa amplitude, alta frequência e é desincronizado. Então, isso é a vigília. Já no sono não REM, que são, aqui eu estou falando do sono de ondas lentas, que é o sono mais profundo, ele vai ter uma baixa amplitude. Baixa amplitude, ainda desincronizado, Não, aqui está errado, eu anotei errado. Por isso que é bom revisar. Então, na vigília que a gente tem baixa amplitude, desincronizada e alta frequência. No sono não REM, a gente tem um EEG
com oscilações, mas ele tem alta amplitude, alta amplitude. Vão diminuindo os movimentos no eletromiograma, que mede aí a parte da atividade muscular. Você já não tem tantos movimentos oculares, né? O movimento ocular de quem está acordado, ele vai reduzir, porque o olho vai ficar fechado, né? Já que se iniciou o sono. E aí, a frequência no eletroencefalograma, ela baixa bastante. Na vigília era 40 a 300 Hz, aqui no sono não REM vai passar para meio a 4 Hz. Então, a frequência é mais baixa, mas ele vai ter alta amplitude e vai ficar sincronizado. O eletroencefalograma fica sincronizado de alta amplitude e vai ter baixa frequência, de meio a 4 Hz, tá? Quando a gente passa para o sono REM, aí a gente começa a ter a desincronização de novo, que é o sono paradoxal. E aí, nesse caso, no sono REM, a gente vai ter as ondas θ, que variam numa frequência mais baixa, de 6 a 9 Hz, e também tem as ondas gama, que tem aquela frequência mais alta, de 30 a 300 Hz, parecido com a vigília. Então, varia as ondas θ, de 6 a 9 Hz, e as ondas gama, que tem uma frequência mais rápida, parecida com a vigília, de 30 a 300 Hz. Então, esse é o sono paradoxal. Tem ondas θ de 6 a 9 Hz e ondas gama de 30 a 300 Hz, semelhante à vigília. Então, bastante oscilação no eletroencefalograma. O sono REM é chamado paradoxal porque ele lembra muito o eletroencefalograma da vigília, apesar de ser um estado de sono, onde há atonia da musculatura e também o movimento rápido dos olhos. Então, sem tônus da musculatura, os abalos musculares existem, mas a musculatura ela fica com tônus atônica, né? E o movimento rápido dos olhos. Pronto. Então, falando da vigília, né? Como é que se comporta o cérebro na vigília? A vigília é induzida por atividade neuroquímica de vários sistemas. Então, existem alguns sistemas que vão estar ativos na vigília para que a gente se mantenha acordado. Então, é importante entender isso porque quando for ativar o sono, a gente vai ter que entender a circuitaria toda que inibe esses sistemas que levam à vigília. Então, o primeiro sistema a se ativar é o sistema de hipocretina e orexina, principalmente no hipotálamo lateral. Então, já falei que o hipotálamo anterior é importante, os neurônios GABAérgicos do hipotálamo anterior é importante para iniciar o sono não REM, mas aqui, falando da vigília, é o hipotálamo lateral que aparece com importância, com destaque, porque é o primeiro sistema, é o hipotálamo lateral, o primeiro sistema hipocretina-orexina, que vai se ativar para que você fique acordado. Então, o primeiro sistema é a hipocretina-orexina do hipotálamo lateral. O hipotálamo posterior só vai aparecer lá, mas com destaque no sono REM. E o hipotálamo anterior no sono não REM. Então, no hipotálamo lateral, a gente tem uma vasta população celular e perfis neuroquímicos complexos, não é só hipocretina e orexina, né, para controlar a vigília. Então, além de hipocretina e orexina, que vão estar aumentados na vigília, a gente também tem a atuação de glutamato, do GABA, que vai ficar ativo nos 3 estados de vigilância, né, tanto na vigília como no não REM quanto no REM, ou seja, é uma população muito heterogênea. Além de glutamato, GABA, né, no hipotálamo lateral, além de orexina e hipocretina, a gente tem a atuação de glutamato, GABA, neuropeptídeo Y, substância P, melanocortinas, dinorfina, nefastina, histamina, dopamina, MCH e hormônio melatonina, que é um hormônio concentrador de melatonina, né, que vai estar muito alto no REM também, tá? Mas, assim, é uma circuitaria muito complexa. A gente não pode dizer que esses outros neurotransmissores também não atuam, tá? Mas aqui, falando principalmente da hipocretina e orexina, do hipotálamo lateral, relacionado à vigília, certo? Que estão mais ativos durante a vigília. Ativando esse sistema na vigília, ele vai ser responsável por também estimular o sistema monoaminérgico e colinérgico. O que é o sistema monoaminérgico, né? A gente sabe que as monoaminas, elas englobam as catecolaminas, que são adrenalina, noradrenalina e dopamina. As catecolaminas, elas vêm da tirosina. Então, essas monoaminas, né, adrenalina, noradrenalina, dopamina, fazem parte do grupo das catecolaminas, que são monoaminas. Além das catecolaminas, né, além delas, que é adrenalina, noradrenalina e dopamina, a gente tem outras monoaminas, que são a serotonina, que vem da triptamina,
e a histamina, que vem da histidina. Então, as monoaminas são as catecolaminas, serotonina e histamina. Nas catecolaminas, temos a noradrenalina, adrenalina e dopamina, certo? Antigamente acreditava-se que o sistema monoaminérgico ele estava ativo na vigília e que reduziam no não-REM, porque seria o mais lógico, né? E silenciavam no REM. Mas hoje a gente vê que é uma circuitaria muito mais complexa e que existe uma cotransmissão de GABA como neurônios ativadores, né? E outros neurônios ativadores. Então não é assim tão simplório, né? Dizer que só os neurotransmissores excitatórios é que estão ativos na vigília e estão desligados no sono, de jeito nenhum, né? Até porque a gente sabe que nas várias fases do sono, principalmente no sono REM, o cérebro está bem ativo. Então, a gente sabe que não é assim tão simplório, né? Os neurônios dopaminérgicos, alguns neurônios dopaminérgicos, né, e serotoninérgicos, estão ativos mesmo no sono REM, como eu falei. Então, primeira ativação é o sistema hipocretina-orexina, no hipotálamo lateral, que é responsável por também estimular o sistema monoaminérgico e colinérgico. Do sistema monoaminérgico e colinérgico, a gente tem a serotonina no núcleo dorsal da RAF, né? Geralmente, quando a gente fala da serotonina, é proveniente no núcleo dorsal da RAF. A noradrenalina no locus cerúleus. O sistema colinérgico mais no tegmento pontino basal, no tegmento pontino, o prosencéfalo basal, tegmento pontino e prosencéfalo basal. Então, quando a gente fala da serotonina, é mais proveniente do núcleo da RAF, a serotonina mais do núcleo da RAF, a noradrenalina do locus cerúleus e a acetilcolina mais proveniente do prosencéfalo basal e o tegmento pontino. A histamina mais no núcleo tuberomamilar e a hipocretina-orexina, como já falei, do hipotálamo lateral. Então, só para recapitular, primeira coisa, a gente ativa o sistema de hipocretina-orexina. E o sistema de hipocretina-orexina ativado, ele vai, na vigília, estimular também o sistema monoaminérgico e colinérgico. Das monoaminas, a gente tem a serotonina do núcleo da RAF, a noradrenalina do locus cerúleus, e a acetilcolina, que é do prosencéfalo basal, né? Do inglês basal forebrain. Prosencéfalo basal do basal forebrain, os colinérgicos. E tegmento pontino. E também tem outros sistemas ativatórios na vigília, como a histamina do núcleo tuberomamilar. Então, a dopamina, ela também está envolvida que também faz parte das monoaminas, né, dentro das catecolaminas, a dopamina, ela também está envolvida na transição rápida de sono para a vigília, na área tegmental ventral e na RAF dorsal, núcleo supramamilar e tegmento pedúnculo pontino. Então, a dopamina, todos esses estão relacionados aqui, né, nesses sistemas ativadores. Então, a ativação desses sistemas é que controla a vigília e o despertar através de amplas projeções cerebrais que vão particularmente atingir, né, esses sistemas todos ativatórios, monoaminérgicos, de serotonina, de noradrenalina, acetilcolina, histamina, dopamina e hipocretina-orexina. Tudo isso vai se projetar, né, para atingir prosencéfalo basal, tálamo e neocórtex. Prosencéfalo basal, tálamo e neocórtex. E aí, o prosencéfalo basal, tálamo e neocórtex, isso a gente está falando de vigília, né? Esses sistemas ativadores vão se projetar no prosencéfalo basal, que é o basal forebrain, o tálamo e o neocórtex. Prosencéfalo basal, tálamo e neocórtex. Então, eles vão se projetar esses sistemas ativadores no prosencéfalo basal, tálamo e neocórtex. E o prosencéfalo basal, tálamo e neocórtex também vão se projetar para modular as atividades fisiológicas ou somatosensoriais e motoras que vão ficar ativos ali no processo de vigília, né? Na vigília. Então, todo esse circuito neural complexo representa caminhos regulatórios para estados de despertares, estados relacionados à excitação, como a atenção, até mesmo a ansiedade e o estresse. Agora, já falando do sono não REM, né? Apesar da compreensão do mecanismo neural sobre o sono não REM ter progredido
nas últimas décadas, a sua organização pelo cérebro no espaço e no tempo permanece não clara. Isso aí se repete bastante quando a gente vai estudar qualquer coisa sobre medicina do sono e até mesmo na medicina. É muito comum a gente ver isso. Não está claro, não está elucidado. Ou então, estudos contraditórios sobre a mesma coisa. Chega a ser até engraçado, né? Como realmente é ainda tudo muito confuso. Eu vejo a medicina ainda engatinhando. E na medicina do sono não é diferente, até porque é uma disciplina nova. Se for falar aí para a evolução maior a partir da década de 70, né? Mas enfim. Então, existem áreas do cérebro fortemente relacionadas ao sono não REM, sugerindo origens múltiplas para o início do sono não REM. E esses estudos são feitos com lesões provocadas nos cérebros de animais, né, para poder descobrir isso tudo, né? Aqui a gente já tem uma pista em relação ao hipotálamo, por exemplo, a gente sabe que ele vai ser muito importante na vigília. O hipotálamo anterior, tá? O hipotálamo lateral vai aparecer com mais proeminência quando a gente for falar do sono não REM, e o hipotálamo posterior mais no sono REM, certo? Mas aqui o hipotálamo ele tem uma importância grande, né? Agora, o ramo horizontal das faixas diagonais de Broca, a área pré-óptica, né, que é justamente a área pré-óptica do hipotálamo lateral, não, hipotálamo anterior, área pré-óptica, né, que está relacionado ao sono REM, tá? Hipotálamo anterior, área pré-óptica. Então, até é bom fazer essa ressalva, né? A gente tem hipotálamo lateral, a gente vai falar do hipotálamo lateral mais na vigília. O hipotálamo anterior, mais no sono não REM. E o hipotálamo posterior vai aparecer mais quando a gente fala de sono REM, certo? E esse hipotálamo anterior do sono não REM é justamente a área pré-óptica que a gente está falando aqui, certo? Então, o hipotálamo anterior, a área pré-óptica, é do sono não REM. No hipotálamo lateral, aparece mais quando a gente fala de vigília, tá? Vigília, hipotálamo lateral, anterior, hipotálamo anterior, área pré-óptica, é do sono não REM. E no hipotálamo posterior, o sono REM. Então, pronto. Então, falando agora do sono não REM, né? Como eu já falei, vai ter destaque para o hipotálamo anterior, que é a área pré-óptica. Hipotálamo anterior. Tá? Mas além dessa área pré-óptica, hipotálamo anterior, também tem participação de outras estruturas que vão estar fortemente ativas, né, no sono não REM, que são a substância nominata e o ramo horizontal das faixas diagonais de Broca. Alguns desses neurônios também podem estar ativos no sono REM. Então, no sono não REM, a gente sabe que tem algumas estruturas que estão fortemente ativas no cérebro. Além do hipotálamo anterior, que é a área pré-óptica, muito importante, também tem a substância nominata, e tem também o ramo diagonal, o ramo horizontal de faixas diagonais de Broca. Ramo horizontal de faixas diagonais de Broca, área pré-óptica e substância nominata. A área pré-óptica, hipotálamo anterior. No hipotálamo anterior, essa área pré-óptica, ela tem duas partes importantes. O VLPO, que é o núcleo pré-óptico ventrolateral, e também o MNPN, que é o núcleo pré-óptico mediano, tá? Por que se diferencia essas duas partes? Porque o VLPO, que é o núcleo pré-óptico ventrolateral, ele está mais relacionado à indução do sono, ou seja, o início do sono. E ele pode receber, essa região, ela pode receber informações luminosas, inclusive, sincronizado com a atuação do núcleo supraquiasmático, que tem a ver com a recepção dessa informação de luz. Já o núcleo pré-óptico mediano, ele está mais relacionado com a manutenção do sono, a homeostase, a consolidação e manutenção do sono. Então, quer dizer, no hipotálamo anterior, que é a área pré-óptica, a gente tem duas partes importantes. Um é o VLPO, que é o núcleo pré-óptico ventrolateral, que está mais relacionado à indução, início do sono, e é sincronizado com o núcleo supraquiasmático, também recebe informações do estímulo luminoso, e também tem o núcleo pré-óptico mediano. O núcleo pré-óptico mediano está mais relacionado à homeostase, manutenção e consolidação do sono.
Então, falando do sono não REM, a gente tem importantes estruturas aí, que são o hipotálamo anterior, área pré-óptica, a substância nominata e o ramo horizontal de faixas diagonais de Broca, tá? Bom, então falando aí da área pré-óptica, nessa área pré-óptica, tanto no núcleo ventrolateral, pré-óptico ventrolateral, como no núcleo pré-óptico mediano, a gente tem aí neurônios GABAérgicos que inibem o sistema ativador, aquele sistema ativador da vigília, que engloba o sistema monoaminérgico, da serotonina do núcleo da ráfida, noradrenalina do locus cerúleus, a acetilcolina do prosencéfalo basal, né? Também a histamina do núcleo mamilar, tuberomamilar, e a hipocretina orexina do hipotálamo lateral. Hipocretina orexina do hipotálamo lateral. Então, esses neurônios GABAérgicos da área pré-óptica, ou seja, o hipotálamo anterior, ele também bloqueia sistemas ativatórios, inclusive, possivelmente, o hipotálamo lateral, que é ativo na vigília devido à orexina e hipocretina. Então, ele inibe esse sistema ativador. Ele é inibido na vigília, né, esses neurônios GABAérgicos da área pré-óptica, na vigília, eles estão inibidos por entradas noradrenérgicas e colinérgicas na vigília no sistema de reticular ascendente. Então, quer dizer, uma coisa que eu esqueci de comentar, né? A vigília é induzida por atividade neuroquímica de vários sistemas e alguns pertencem à formação reticular ascendente. Então, a formação reticular ascendente, ela também, quando a gente fala em vigília, a gente fala da formação reticular ascendente, porque muitos dos sistemas excitatórios que mantêm a vigília, eles fazem parte da formação reticular ascendente. Então, essa formação reticular ascendente é importante porque ela vai inibir o sistema GABAérgico que leva ao sono não REM, o sistema GABAérgico lá do hipotálamo anterior, que é a área pré-óptica. Além disso, existe também o disparo no início do sono em resposta à adenosina acumulada. Então, para iniciar, sair da vigília para o sono não REM, como eu falei, tem os sinais circadianos e tem o acúmulo de adenosina. A adenosina vai se acumulando e ela vai disparar o início do sono. Ela vai justamente atuar nesses neurônios GABAérgicos do hipotálamo anterior na área pré-óptica, tanto no núcleo ventrolateral quanto no núcleo mediano. E aí, essa adenosina acumulada e os sinais circadianos provenientes do núcleo supraquiasmático adenosina e sinais circadianos vão reduzindo o estímulo aos neurônios GABAérgicos progressivamente até um novo despertar. Então, os neurônios GABAérgicos galaninérgicos, eles têm baixo limite para o gatilho com cálcio. A serotonina pode ativar ou inibir os neurônios da VLPO, certo? Claro, porque a serotonina, ela é pró-vigília, aqui nesse caso. Apesar dela também, a gente sabe que não é assim tão simples, né? A serotonina também tem muita atuação quando a gente falar do sono REM também, né? Mas ela pode ativar ou inibir os neurônios da área pré-óptica. Então, quando a gente fala aqui em sistemas ativatórios, a gente fala nesses neurotransmissores, a gente está falando de uma forma mais grosseira, né? Histamina não modula os neurônios GABAérgicos. Noradrenalina e acetilcolina inibem os neurônios GABAérgicos. Tá? Então, desses sistemas ativadores, ativadores da vigília, sistemas excitatórios, que inibem a área pré-óptica, a gente tem principalmente a atuação do noradrenalina e acetilcolina, tá? Aqui diz que a histamina e hipocretina, ela não tem essa função tão forte para inibir na vigília essa área pré-óptica, tá? E que a serotonina, ela pode tanto ativar como inibir. Pronto. Então, é isso. Então, a histamina e hipocretina não tem tanto efeito na inibição da área pré-óptica, mas a gente sabe que o GABA, ele ativa a área pré-óptica, né? Os neurônios GABAérgicos que ativam a área pré-óptica para entrar no sono não REM, além da GABA também a glucose. Então, a glicose, ela pode promover o sono, né? Quando ela está alta. Serotonina, tanto ela pode inibir como ativar, e a acetilcolina e noradrenalina que sempre vão inibir, né? A área pré-óptica, inibir o sono não REM. Aí também existe uma coisa interessante que é o chamado sono local. Tem um estudo americano que mostrou que o eletroencefalograma
e a neuroimagem dos pacientes em vigília podem apresentar sinais geralmente presentes no sono não REM, em algumas áreas do cérebro, é o chamado sono local. Então, isso sugere que as alterações eletroencefalográficas do sono, elas não são exclusivas do sono, elas também podem aparecer na vigília em algumas regiões do cérebro, isso nesse estudo americano. Então, esse estudo sugere que o estado de vigília e de sono não são mutuamente excludentes. Achei muito doido isso, é bem interessante. Depois eu penso até em fazer algum destaque, né, sobre isso. Bom, e os fatores hipnogênicos? Até agora eu falei só da adenosina, existem outras substâncias. A adenosina é o principal relacionado ao aumento da pressão do sono ao longo do dia. A adenosina, ela é um produto do consumo energético em todo o corpo, né? Mas no cérebro, a adenosina ela vai se acumulando com o consumo energético, vai gerando pressão do sono e no final do dia ela vai desencadear esses mecanismos que levam ao início do sono, junto com os sinais circadianos, né? Principalmente ativando aí nessas regiões que eu falei, que é o hipotálamo anterior, a área pré-óptica, a substância inominata, e também o ramo diagonal das bandas, o ramo horizontal das bandas diagonais de Broca. Então, a adenosina, ela é um agonista de receptor, ela tem receptores diferentes, né? Ela é agonista de receptores diferentes. O café, inclusive, ele ativa a vigília porque ele inibe um receptor de adenosina. Então, por isso que o café atua diferente de pessoa para pessoa, porque vai depender também da forma que ele vai atuar nesses receptores de adenosina. Mas, no geral, o café, ele leva ao estado de vigília porque ele inibe esses receptores de adenosina no cérebro. Quando a adenosina atua, ele vai ter um efeito excitatório nos neurônios que ativam o sono. Aumenta a expressão de CFOS na área pré-óptica, também aumenta o sono de ondas lentas em roedores e inibe neurônios GABAérgicos no núcleo accumbens. Inibe também neurônios promotores da vigília, isso mais relacionado ao receptor A1, e particularmente os neurônios promotores de vigília colinérgicos e hipocretina-orexina. Esses são só alguns detalhes. Um outro fator hipnogênico que também pode se citar é a prostaglandina D2. A prostaglandina D2 também, além da adenosina, é outro fator hipnogênico que também está relacionado ao início do sono. A ativação de neurônios D1 GABAérgicos no núcleo accumbens promove a vigília e D2 promove o sono. Certo? Pronto, a cafeína atua no receptor A2A, ativando a vigília. A expressão de neurônios GAD2 na substância negra facilita o sono. E o EEG no sono não REM, ele vai ter ondas lentas, ondas delta, fusos do sono, e resulta da atividade tálamo-cortical, né? Então, quando a gente vai falar do EEG, que eu vou estudar melhor mais na frente, o eletroencefalograma no sono não REM, ele vai ter alguns parâmetros, né? Ondas lentas, ondas delta e também fusos do sono. E essa atividade cerebral no sono, ela resulta de atividade tálamo-cortical, mas isso eu vou ver com mais profundidade depois. Então, esse foi o resumo desse capítulo 1 do livro, desse tijolão Sleep Medicine Textbook, que é o livro referência para a European Sleep Research Society. Então, é isso.